Um amigo próximo a você sonha com um dia em que ele vai poder te dar o primeiro beijo e revelar os mais lindos sentimentos que passou a nutrir desde aquele dia em que ele te conheceu. Ele é amoroso, ele é carinhoso, bem verdadeiro, e ele busca uma forma de contar para você que o coração dele tem batido forte cada vez que o seu nome é falado. Cada vez que o seu nome é mencionado, o coração dele acelera, ele fica eufórico e ele busca uma oportunidade para poder tentar uma vida a dois com você. Esse homem tem estado em suas orações e você tem estado nas orações dele. E o que precisa acontecer é uma porta definitiva se abrir para que ambos venham a se encontrar. E quando se encontrar, você vai ver muitas coisas incomuns, muitas histórias que você, ao compartilhar com ele, vai sentir uma grande identificação, tanto ele como você também. Ele vai ser franco, revelando que já teve momentos que não foram tão legais, mas ao seu lado, ele tem a certeza que com você será tudo diferente. E você vai sentir uma certeza que ao lado dele você pode recomeçar, você pode tentar, e que essa glória dessa última casa será maior do que aquela lá, que você viveu e sofreu por alguém que não te mereceu. Esse homem, ele é amigo, ele é romântico, e ele é alguém inteligente. Inteligente ao ponto de propor a você até coisas que você nunca ouviu um dia sair da boca de uma pessoa, como: vamos tentar e se não der certo eu invisto em você. Ele vai doar o que tem para te ajudar só para ver você sorrir, só para ver você feliz. Amigo, companheiro, fiel e verdadeiro. E com um detalhe: é carinhoso, é carismático. Esse homem tem nome. E quando você ouvir falar o nome dele, você vai sentir certeza, porque vai ser uma confirmação para um coração que está ouvindo, acreditando e recebendo aqui. Mas você precisa encontrar com ele sem feridas, sem marcas do passado, sem dores que te aprisionam, sem lembranças que impedem você de prosperar na vida amorosa. Por isso Deus trouxe você aqui a essa campanha, que tem o poder de abrir essas portas de vez, definitivamente, para você ser feliz ao lado do seu amado. Deus está preparando uma ocasião, algo divino, para você se encontrar com Ele e para Ele estar contigo. E para que depois de uma conversa amiga, uma decisão venha a ser tomada. Olha para o seu pastor. Deus não colocou você aqui à toa. Ele colocou você aqui com um propósito, com um objetivo, para eu profetizar que um casamento feliz você terá. Ei! Não é possível. Ele anda sonhando com você. Ele quer uma mulher com postura como você. Ele quer alguém fiel e verdadeira como você. Ele quer alguém amiga como você, assim como você quer também alguém bom, amoroso, fiel e temente a Deus. Um grande encontro vai acontecer em breve, porque essa porta vai se abrir e as correntes que amarravam você não amarrarão mais a sua vida, porque Deus está cortando o laço, aquela corda que ligava alguém aqui ao passado, um sentimento, um ressentimento, uma carência. Ele está tirando de vez para você não sofrer outra vez. Oh! Você precisa entender algo, minha filha.
Você precisa entender algo, meu filho. Sabe por quê? Porque se você não conseguir entender, você atrasa o processo divino. Às vezes, quando não se entende, a gente age de forma diferente que deveríamos agir. Mas tem coisas que você vai passar a entender a partir de hoje. Tem coisas que serão diferentes a partir dessa profecia. Porque Deus não trouxe você aqui por acaso. Você acha que José entendeu quando ele foi para o fundo do poço? Você acha que ele entendeu quando ele foi ser escravo, alguém que nasceu livre, ser escravo? Não deu para entender, mas com o tempo ele conseguiu, através de um processo divino, compreender tudo aquilo que ele estava passando. Porque era um plano superior, algo infinitamente maior. Só que mesmo passando pelas prisões, porque tudo que era porta estava fechado para José, mesmo passando por todas aquelas prisões, ele deu o seu melhor. E foi dando o melhor que ele conseguiu prosperar até na cadeia que ele estava. E ele prosperando naquele lugar, ele foi chamado para um cargo de confiança. Como ajudante particular de um oficial do Egito muito poderoso, que servia diretamente a Faraó como guarda palaciano. Ele foi alguém, escuta, José, que fez a diferença em um lugar sombrio, em um lugar triste, em um lugar de solidão, porque ele exerceu a simpatia que tinha no coração. E só alguém que supera injustiças do passado pode ser simpático em meio a tanta prova, tanta adversidade e tribulações. Você tem que ser simpática mais ainda do que você é. Tem que sorrir com o coração, mesmo às vezes ele estando sangrando. Tem que pensar antes de falar para você não acabar ferindo como um dia te feriu, como um dia você foi ferida. Eu sei que isso é difícil. Para manter essa sua postura aí, eu sei que não é fácil. Porque você luta contra temores implícitos, internos. Você luta contra feridas profundas do passado. E por mais que em algum momento você fala que esqueceu, algumas ocasiões fazem você ressuscitar aqueles sentimentos e reproduzir um personagem que não é você. Você nasceu para fazer uma diferença. Sim, uma diferença em lugares específicos. Fazer a diferença em lugares específicos. Comece pela sua casa. Faça a diferença na sua família. Faça a diferença onde você está. Continue fazendo. Deus não colocou você aqui à toa. Deus não trouxe você aqui por acaso. Deus colocou você aqui com um propósito. Essa campanha vai abençoar você. Essa campanha vai abençoar a sua vida e vai abençoar quem você ama. E você vai ver que após você persistir, você vai superar tudo que está pendente. Tudo que está pendente será superado. Uau. José precisava superar a dor da traição, porque ele nunca esperava ser traído por alguém da família. Ele nunca esperou ser traído por alguém que ele conviveu, dormiu ao lado. Ele nunca esperava ser traído pelo seu próprio irmão. E parecia que todos se voltaram contra ele naquela casa. Porque quando ele olha os irmãos no deserto e foi na intenção de ajudá-los, porque o seu pai mandou, ele vê um complô. Parecia até uma formação de quadrilha. Todos juntos contra um indefeso inocente. Ele era um irmão novo, não tinha astúcia dos outros mais velhos. Ele foi completamente injustiçado.
E para ele superar aquilo, ele teve que usar o coração e não a razão. Porque nem sempre a razão faz o perdão ser brotado. Nem sempre a razão faz o perdão nascer. Nem sempre a razão faz você superar. Mas um coração pode fazer. E Deus está falando no profundo. Deus está falando no profundo. Canto, cala só. Porque quando você usa a razão, nem sempre dá certo. Mas quando você usa o coração, às vezes o resultado, por mais doído que seja esse perdão, o resultado sempre vai ser melhor. Porque com o coração, você não revida a altura como você achou que deveria revidar. José foi traído pelos irmãos, pelo próprio sangue dele. Mas ele tinha que superar para ele chegar onde Deus queria que ele estivesse. Ele poderia chegar na casa de Potifar e ser um revoltado e apanhar muito até morrer antes do tempo. Mas ele pensou, não, esse povo aqui não tem culpa de nada. A culpa de eu estar aqui são dos meus irmãos. Eu vou dar o meu melhor aqui. Eu tenho certeza, eu tenho fé que Deus está no controle disso que eu enfrento. E em alguma hora Ele vai bradar do céu e vai me tirar, me resgatar daqui. E esse é o pensamento que você deve ter. Uma hora Deus vai resgatar você daí. Uma hora o Senhor resgata você daí. Uma hora Ele tira você daí. Só que isso nem sempre acontece no nosso tempo. Mas se tiveres você paciência, no tempo dele, no tempo dele, você será resgatada para poder ser honrada. José sai do fundo do poço para ser um escravo na casa de um milionário, de uma autoridade, de alguém que tratava ele como escravo. Só que o que ele faz? O que os outros que estavam na mesma condição dele nunca fizeram. Ele foi excelente no que ele fazia. Pega que é muito forte. Ele foi excelente no que ele fazia. E sendo ele excelente no que ele fazia, ele foi visto, ele foi notado, ele foi reconhecido. Porque quem não é visto, quem não é notado, quem não é reconhecido, pode deixar de estar em lugares melhores e maiores. E o que faz ele ser visto? Postura, grava isso, atitudes e a inteligência. E ele tinha algo divino dentro dele, grande sabedoria. José era a pessoa certa para governar aquele Egito. Mas antes ele precisa passar por um processo, por uma moenda, que iria forjar ele para ver se ele ia pular fora ou se ele ia continuar resistindo e suportando. Porque a razão pela qual José vai ser escravo dentro da casa de Potifar, eu destaco uma bíblica, uma razão bíblica, que é para ele aprender a ter responsabilidade. E eu lhe provo nas escrituras sagradas, Potifar deu a José responsabilidade. Gênesis 39, versículo 4. Está no texto sagrado. Deu a ele responsabilidade. Coisa que talvez seu pai tentou dar e ele não conseguiu captar. Porque quando tu não aprende em casa, tu aprende na rua. E às vezes, aprende na prisão. No lugar da humilhação, no fundo do poço. Então o que você enfrenta hoje está cooperando para algo mais na frente. O que é, meu pastor? Nem sempre teremos respostas. É por isso que a fé se faz necessária em todo o tempo. José vai aprender a ter responsabilidade. Mas para isso ele teve que conquistar
A simpatia do seu dono. Quer conquistar o coração de alguém, minha filha? Não precisa ser a pessoa mais bonita do mundo. Seja simpática. Uau! Se você acha que o seu modelo de beleza não é o padrão que atende à sociedade, isso para mim não interessa. Uma coisa eu te garanto, a sua simpatia vai conquistar o coração da pessoa certa. Pegou agora? Tá no texto, filha. José ganhou a simpatia. De quem? Do dono dele. De Potifar. Porque ele é alguém alegre, que sorria com o coração, porque era verdadeiro. José foi um homem fiel, mesmo com o irmão dele, os irmãos dele sendo infiéis. José é acima da média. Ele sofreu muito para chegar no lugar mais alto que um hebreu poderia estar. Nem cargo de governador existia, ovelha. Foi criado para José. Porque quando não existe, Deus cria para poder te honrar. Pegou? Deus faz acontecer para você poder ter. Deus faz o que for para você ser honrado. É promessa? Acontece. Se não é, não adianta você lutar. Porque vai ser perder tempo. E você não pode mais perder tempo. Você tem que recuperar o tempo perdido. Tá pegando, tá recebendo, tá entendendo? Não perde mais tempo, não. Recupere o tempo perdido. Recupere o tempo perdido. Mudando de atitude, mudando de comportamento. Mudando até de decisões. Porque não adianta insistir em algo errado. Não adianta insistir em algo errado, porque insistir no erro é você jogar para o alto a nova oportunidade que ele já colocou na tua frente, mas você ignora. José viu que naquele lugar as pessoas viviam na escuridão. Prisão, medo, solidão, longe da família, sem direito a nada, todas as portas fechadas, amarrados porque escravos viviam assim. E ele era obrigado a fazer tudo o que seu dono queria, mas existia algo naquele lugar que ninguém tinha, que é o nome do nosso ministério. O que era, meu pastor? José, ele tinha algo dentro do coração, ele refletia algo que outros não conseguiam, que era a luz. A luz que ilumina, a luz que acende, a luz que resplandece a glória de Deus. E isso faz ele conquistar a simpatia, a atenção de alguém que estava acima dele. E isso coloca ele em destaque, fazendo ele ser promovido em tão pouco tempo naquele lugar. E alguns escravos que também faziam o mesmo ofício de José poderiam questionar perguntando: como pode ele que chegou ontem já está nesse lugar? Já está sendo bajulado pelo patrão. É porque José tinha luz, a luz que ilumina o lugar que ele chegava. Pegou? Ei, você tem luz, filha. Você tem luz. Sim, você tem luz e essa luz vai incomodar, não adianta. Essa luz incomoda, porque você brilha e quem brilha acende a mente das pessoas, o lugar, fazendo pessoas te enxergarem diferente. E é José sendo visto de forma diferente que faz ele receber o que ele precisava para um dia poder governar o lugar que aguardava ele. Ovelha, ninguém sentou na cadeira de José até ele chegar. Nem existia. Não adianta. Quando a bênção é tua, ninguém toma. E ninguém vai tomar essa tua bênção. Você crê, minha filha? Em nome de Jesus, registra um amém aqui. Ninguém vai tomar quem é seu. Ninguém vai tomar o que é seu. Ninguém vai ficar com o presente que Deus te deu. Primeira coisa que ele recebe, responsabilidade. Responsabilidade para quê? Para cuidar da casa. Talvez na casa em que ele vivia antes, a própria casa dele, ele não fosse tão responsável assim.
ele não fosse tão cauteloso assim, tão cuidadoso, mas ali ele foi obrigado, porque ele foi imputado, ordem, a cuidar de tudo. E foi o jeito dele trabalhar que despertou a atenção de quem tinha o poder sobre ele. Vou falar na sua linguagem, de quem tinha contratado ele. Ei. José vai tomar conta da casa e vai tomar conta de tudo. Tudo que não era dele. Uau! É muito forte, ovelha. Pega mais uma. Ele foi contratado e passou a ter responsabilidade para cuidar de tudo que não era dele. Porque um dia ele teria muito mais que o dono dele. E o dono dele não seria mais dono, mas sim um servo dele, porque o jogo mudou na vida de José. Quem um dia escravizou ele, passa a ser liderado por ele quando ele se torna governador. Mas a etapa foi longa, mas não demorou tanto. Dá para entender? Oh, Jesus! Dali em diante, por causa de José, você vai ver que a casa vai prosperar. Porque basta um homem de Deus na tua vida para você prosperar. Escuta o que eu estou te falando. Assim como também basta uma mulher de Deus na vida de um homem para ele prosperar. Porque quando ambos de Deus se encontram, tudo cresce, evolui e prospera. É claro, é notório que depois que José chegou, dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio. Por causa de quem? Que Deus abençoou? Por causa de um crente fiel. De um crente com compromisso. De um cristão compromissado. É por causa de você que o lugar é abençoado. Não é o lugar que abençoa você. Você pode ir aonde você quiser, onde você for. Deus contigo, o lugar que você está prospera, é abençoado e cresce. Por causa de José, minha filha. Por causa de José. A casa do egípcio, Potifar, foi abençoada. E tudo o que ele tinha em casa e no campo também foi abençoado. Então aquele homem enxerga que depois que o hebreu chegou lá, ele se torna mais rico e mais próspero. E o relacionamento de José com o seu dono melhora muito. Até que uma adúltera entra em cena para atrapalhar tudo. Ei. Você está pensando que ela ganhou lá atrás, né? Não ganhou, não. Mais para frente você vai ver quem ganhou foi você. Quem não valorizou você foi que perdeu. Porque hoje, quando você olha esse texto, quando você analisa Gênesis capítulo 39, você vê que no primeiro momento Potifar e sua esposa está acima de José. Mas lá na frente, José está acima de Potifar e sua esposa. Só que ele não é vingativo. Ele é justo. José exerce uma qualidade que vai ser evidenciada com a chegada de Jesus, a misericórdia, a compaixão, o amor. E José já fazia diferença naquele lugar. Uau! É você, filha, que veio para fazer a diferença. Não espera chegar alguém na sua vida para as coisas melhorarem. Faça melhorar você. Faça melhorar você, faça. Faça melhorar você, sabe por quê? Porque assim, alguém te nota, alguém te vê e você se une logo a quem está separado para você. Ei! Olha, escute seu pastor. As coisas não estão acontecendo por acaso.
Essa campanha é uma oportunidade para que eu e você venhamos a prosperar mais. Só que alguns não abraçam a oportunidade, alguns rejeitam ela, alguns deixam ela passar. Mas você que tem visão, você não vai fazer isso, porque você é como José. A tua simpatia vai conquistar o coração de alguém que vai te amar. E quem disse que Potifar, após José assumir o trono de governador, virou inimigo dele? Josué é alguém que exala amor. José é alguém que exala amor. José é alguém que exala amor. Assim como você. Ele precisava ter responsabilidade, ele foi aprender isso sendo escravo. Jesus. Ele foi aprender isso trabalhando para os outros. Foi trabalhando para os outros que ele aprendeu a ter responsabilidade. Pegou, filha? Deixa o like nesse vídeo. Deus está falando conosco. Deus fala com você agora. Ele está movendo algo aí a seu favor. Deixa o joinha nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal do YouTube se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho, ative todas as notificações. E compartilha essa live, coloca isso agora, clica na setinha, coloca nos stories do WhatsApp. Quando as pessoas começam a compartilhar, começa a girar o manto aqui, começa a ficar mais forte aí, vai. Manda para 15 grupos, faça isso em nome de Jesus e receba a bênção, e receba a vitória, vai. Ei, Jesus do céu. Olha, eu estou terminando, presta atenção. Tudo começa a ser abençoado porque um escravo está lá. Pastor, me fizeram de escrava no lugar, eu parecia mais. Peraí. O lugar foi abençoado por causa de você. Então você não tem que pensar. Nada de desculpa. Foi abençoado e você aprendeu algo lá. Você aprendeu algo fundamental, não ser igual aquela pessoa foi contigo. E você não paga o mal com o mal. Você faz o que Jesus ensinou, dá outra face. Que não é estender o rosto para alguém te bater. Vai muito mais além do que isso. É suportar, às vezes, em silêncio. Se calando, mesmo tendo muito argumento. Mesmo tendo muito para replicar, para poder contraditar. Porém, o silêncio, às vezes, torna-se a melhor resposta no meio de pessoas arrogantes, egocêntricas e egoístas. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada. Se você não entendeu, eu vou profetizar com base nessa palavra. José recebeu em suas mãos tudo que um homem poderoso tinha. O Todo-Poderoso vai colocar nas tuas mãos tudo que você precisa para vencer. O Senhor vai colocar nas tuas mãos tudo que você precisa para poder superar isso, vencer isso e receber o que Ele disse que iria te dar. Uau! Glória! Pega! Pegou? Pega no seu espírito, vai, minha filha. Vou entregar tudo, pega! O Todo-Poderoso colocará em suas mãos tudo o que você precisa para poder vencer no amor, para poder vencer sim num casamento feliz, para poder vencer financeiramente, para poder vencer enfermidades e dores, para ter saúde, paz, sossego, vencer na fé. Tua fé vai ser grande. Tu é um gigante na fé, eu profetizo. Você é uma gigante na fé. Só quem acredita, vai glorificando aqui. Vai glorificando e vai escrevendo aqui nos comentários. Isso, cadê? Isso é você mesmo. Ovelha, foi colocado na mão de José tudo que era do seu dono. Tudo. E o Senhor abençoava ele cada dia mais. A única coisa que não foi colocado na mão de José era a comida que Potifar comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Está no versículo 6. Respira fundo, que agora vai ficar mais profundo. Essa revelação é muito forte.
além das qualidades que ele tinha algo que se destacava. Era um homem muito bonito e muito simpático. E a pessoa, quando é bonita, ela chama atenção. E quando é bonita e simpática, chama mais atenção ainda. E o jeito de José, que era um jeito totalmente diferente do que as pessoas que lá estavam, não tinham costume de ver, talvez nunca tivessem conhecido, fez uma adúltera olhar para ele. Algum tempo depois, escuta o que eu vou te falar agora. Sim, algum tempo depois, a mulher de Potifar, a adúltera, começou a cobiçar aquele crente fiel. José está longe do seu pai, dos seus irmãos, da sua família. José está longe do seu pastor, dos seus amigos de fé. José está longe de tudo e de todos. E quando ele é cobiçado, aquela mulher começa a trocar olhar com ele, só que ele não compactua. Ele não compartilha daquele sentimento com ela. E aquilo faz aquela mulher ficar intrigada. Porque um texto paralelo, ao estudar, indica que ela tinha aquele hábito de trair o marido com algumas pessoas que chegavam perto dela. Só que José não era qualquer um. José era um cristão num lugar fazendo a diferença. Entendeu agora? Falei assim para você entender. Porque José não estava à venda. José não tinha preço. Pastor, mas ele foi vendido como escravo, mas ele não se comportava como escravo. Porque um escravo tem preço. Mas quem nasceu para ser livre tem valor. E quem se vende se torna escravo do seu dono. E José não deixou ser vendido de verdade. Porque ele foi fiel ao dono dele. É forte isso, pega, minha filha. Aquele que se julgava dono dele. E não permitiu que o desejo, o impulso da carne, porque ele sentiu o desejo, pudesse derrotá-lo naquele momento. Porque se ele cai com aquela mulher, talvez ele nunca chegasse a governador. Aquela mulher cobiça tanto ele que algum tempo depois, aquela mulher vai tentar atraí-lo para a cama, para poder transar com ele. A palavra é essa. Ela quer trair o marido, porque ela quer José junto com ela. E ela vai dizer claramente, vamos para a cama. Está no versículo 7 e 8. Vamos para a cama. E José recusa aquele pedido indecente. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? Para você recusar os pedidos indecentes. Inclusive algum recente. Eu sei que tem pessoas aqui que receberam propostas indecentes. E outra coisa, José não poderia ir para a cama com ela porque ainda também não era casado. E ela tinha marido. José era solteiro e ela não. E naquele tempo, ir para a cama com alguém casado é adultério. Ir para a cama com alguém que não é casado, mas também não se casou com a pessoa, é fornicação. E José entendia muito bem disso. Porque ele vivia no rigor da lei do Senhor. E foi a melhor decisão da vida dele. Porque ele, se mantendo puro, ele conseguiu chegar num lugar, mesmo sofrendo tanto, e lá fazer a diferença e abençoar muitas vidas. Porque foi a excelência do governo de José que fez o Egito prosperar. Até no tempo de crise. Até na pior fase do império. Ei! Eu sei que você sabe, mas eu preciso falar de novo. Você não tem valor. Você não tem preço corrigindo, você tem valor.
E valor é inegociável, é incomprável. Não pode você permitir que alguém venha dar preço àquilo que tem valor. Peca, que é forte. Aquela mulher fica indignada com tudo aquilo, porque ela não estava acostumada a receber não. E quem não está acostumado a receber não, às vezes cria situações mentirosas, factoides, calúnias para poder prejudicar, lesar alguém. Porque na cabeça dela deveria passar: ele é escravo, ele não tem desejo sobre o seu próprio corpo. E quem não controla e domina o seu próprio corpo e vontade se torna escravo dela. 2 Pedro 2,19, de quem alguém é vencido, tal torna-se servo. Porque o homem é escravo daquilo que o domina. Se seus impulsos te dominam, você é escravo dos seus impulsos. Se alguém domina você e faz você cair, você é escravo dessa pessoa. Se alguém te influencia a fazer coisa errada, você é refém dela, você é escravo dele. Você tem sua independência, sua autonomia, mas você tem que agir de acordo. E quando que se age, pastor? Quando a situação pede. Às vezes aí no momento de provocação. De tentação. José teve que dizer não para lá na frente ele receber um sim da mulher que de fato iria amá-lo. Para a mulher que de fato iria beijá-lo, iria abraçá-lo. Para a mulher que de fato teria a legalidade de chamar ele para ir para a cama, porque seria a esposa dele, que iria dar filhos a ele, iria constituir família com ele. Aquela mulher não queria uma família com José, aquela mulher queria destruir a vida dele. Aquela adúltera não queria abençoar José, ela queria um momento de prazer, usá-lo para poder satisfazer um desejo, um impulso do momento. E ele teve que reprimir aquele impulso, por mais que ele fosse atraído, por mais que ele fosse se sentisse cobiçado. Porque às vezes os prazeres momentâneos nos levam a destruições severas e às vezes irreparáveis. José não podia mais perder tempo. Ele já tinha sido traído. Ele já tinha apanhado. E agora ele tinha crédito naquele lugar, porque ele conquistou, por mérito, a simpatia do seu próprio dono, que se julgava dono, porque Deus quis assim. Mas ele tinha que manter uma postura devidamente aprovada pelos céus. E ele foi aprovado porque ele foge. Olha, ovelha, eu vou entregar o que eu disse que ia entregar no finalzinho da live. Uma revelação que eu falei em umas lives anteriores. Agora eu vou entregar ela. Quando José nega aquela mulher adúltera, aquela mulher não aceita aquilo. E olha o que José vai dizer para ela. Ele recusa o convite. Filha, recusa convites indecentes, a convites inapropriados, inadequados. Recuse. José disse: escute, esposa de Potifar, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, porque ele confiava em José. Era o que ele estava falando. Pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Ou seja, ele tinha poder para mandar naquela mulher. Mas ele não extrapolou, porque ele tinha consciência. Uau. Pegou, né? É muito forte, Jesus. Todavia, olha o que diz o texto sagrado. Mando e desmando aqui, tenho poder sobre a casa tanto quanto ele. Nesta casa, sim, mando tanto quanto ele. José dizendo, aqui eu não posso ter o que quiser. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha as duas palavras. Imoral e pecar contra Deus. Todos os dias, aquela mulher insistia que ele fosse para a cama com ela, mas ele não concordava e também evitava estar perto dela. José estava numa sinuca de bico, porque se ele revelasse para o marido, ele poderia ser deturpado. E quem que o marido iria confiar? Na esposa ou nele? Ele era um escravo.
mesmo sendo um ajudante, um oficial naquele lugar que ele contratou, ele evidenciou José, dando autoridade a ele. Quem que o marido ia confiar? Não tinha como gravar, não tinha câmeras, não tinha fofoca no zap zap. Não tinha. Era ele Deus, ele teve que confiar. Um dia, ovelha, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho. Perceba que ele entra na casa, então, ou seja, ele estava fora dela, porque ele tinha um lugar dele fora da casa que ficava provavelmente no mesmo terreno. Então ele entra na casa para fazer o trabalho dele, o ofício, e nenhum empregado estava ali. Quando a Bíblia diz que nenhum empregado estava ali, nós entendemos que aquela mulher bolou um plano maquiavélico para poder ter aquele homem de qualquer jeito. Ela vai fazer um trabalho. É como se fosse um preparado. Pegou, já entendeu, né? Algo mirabolante, falando para os outros, sai todo mundo que agora eu tenho que ter uma conversa com esse hebreu. E ali, quando José entra, ele percebe que tem algo diferente. Só que ao perceber, ela o agarra e adivinha, ovelha. Eu vou falar assim para descontrair um pouco. Adivinha. Aonde você acha que ela agarrou? Pastor, lá naquele... Não. Pastor, no peitoral dele? Não. Nos cabelos dele? Não. Naquela colchona que ele tinha? Não. Não, irmã. Não! No bração dele? Não. Sabe onde ela agarrou? Na túnica, na capa. Entendeu agora? Qual foi a razão pela qual os irmãos de José odiaram ele? Capa que o pai deu, segundo o sonho que ele tinha recebido de Deus. Onde foi que aquela mulher agarrou ele agora? Na capa. Queria tirar os sonhos dele e sair dali um dia. Mais uma vez ele é tocado, ele é atacado nos dois principais motivos que pareciam sustentar a fé daquele homem. Porque a capa era uma lembrança do pai. Ovelha, alguns vão dizer que a capa que José tinha ali era uma capa de escravo, que dava a identidade de um escravo. Não importa. O que importa é que a capa é o motivo que vai fazer uma pseudo-prova existir contra ele. A capa foi um motivo que os irmãos agrediram José jogando ele no fundo do poço e vendendo ele para os ismaelitas. A bênção que Deus dá atrai coisa boa, mas também atrai coisa ruim. É por isso que você precisa de proteção, oração, comunhão. Precisa de uma cobertura espiritual, pastoral, que é fundamental. Quando José viu que ela agarrou ele pela capa, só restou a ele fugir. E ele fez o certo, fugir da carne. O diabo se resiste. Se ele fosse resistir, a carne, ele cairia com ela. Ele foge. O que fica na mão daquela adúltera? A capa dele, a identidade dele. Uma prova forjada para poder lançá-lo, não numa prisão, mas na masmorra que ficava no fundo, solitária. Ele ia perder toda a honra, ele ia perder tudo que ganhou, além de apanhar muito, sendo injustiçado. José vai viver uma prisão por causa de uma mulher adúltera. A Bíblia diz que aquele que se une à adúltera, à prostituição, dá fim às suas riquezas. Ele não se uniu, então ele não iria perder. Ele iria ganhar, mas isso iria demandar um pouco mais de tempo, porque Deus precisava treiná-lo dentro daquele cárcere. Porque a fase
do palácio, da casa, da mansão, palácio não, da mansão de Potifar, tinha passado. Deus permitiu porque tinha um plano maior para poder abençoar a vida dele. Eu sei que não dá para entender isso que você vive, o que você passou, o que você enfrenta e enfrentou, mas se você crê no que seu pastor está falando, tem um plano superior, algo maior te esperando. E você não pode entregar os pontos agora, você tem que resistir. Por isso também o Senhor trouxe essa campanha, para abençoar a sua vida, porque é a campanha das 4 portas. Agora todas as portas vão se fechar para José, mas ele se mantém fiel dentro da masmorra. Ele começa a aprender lá, se torna chefe dos prisioneiros. É o presopal, José, presopal, isso. Levantado pelo carcereiro Mor, o chefe, para poder liderar os presos, porque ele é simpático na cadeia de novo. Olha aí, minha filha. Aprendeu a simpatia, o que ela atrai? Um coração alegre, formoseia o rosto. Você já ouviu isso falar na Bíblia? Já, né? Alegre, sim. Um homem tão injustiçado como ele. Superou. Você vai superar também. Participe dessa campanha. Ora com seu pastor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pelas revelações, visões e profecias. Obrigado por falar conosco de forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado porque o Senhor tem revelado, sim, tem inspirado a profetizar, sim, tem dado visões e tem enviado uma palavra impactante que tem abençoado os nossos corações. Nesse momento, além da gratidão, eu venho estender a mão para abençoar essa irmã. Abençoar esse irmão e essa irmã que está orando comigo agora. Espírito Santo de Deus, toca nesse coração aflito, toca nesse coração ferido, toca nessa mente preocupada. Tira, meu Pai, isso que está causando dano dentro desse corpo, tira isso dele, tira isso dela. Faça com que essa família, meu Pai, seja abençoada, seja tocada. E que cada um que está orando comigo aqui, e cada um que está mergulhado nesse azeite consagrado aqui, Santo Espírito de Deus, seja tocado, em nome de Jesus, Pai. Traga o amado, faça, meu Pai, essa mulher ser feliz e ter um casamento abençoado. Faça, meu Pai, esse homem chegar, meu Senhor, para amar, para honrar, para respeitar sendo fiel, meu Pai. Abra as portas financeiras e faça ela prosperar, para que não dependa de pessoas que pisam e humilham. Meu Deus, tira, meu Pai, doenças, câncer, tira nódulos, tira caroços, tira dores, tira enfermidades na coluna, na cabeça, no corpo, nas pernas. Você que sente dores nas pernas, eu cancelo esse mal. Você que sente dores no pé, na mão, em nome de Jesus, toca, Senhor, e cura, meu Pai, porque eu creio que essas portas estão se abrindo. 4 portas vão se abrir definitivamente. Receba fé, saúde, força e energia. Em nome do Pai, oramos. Em nome do Filho, agradecemos. Em nome do Santo Espírito de Deus, te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Diga amém. E graças a Deus. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. E beba água consagrada. Eita glória! Ei, Jesus! Ovelha, preste atenção no seu pastor. Eu falei que essa campanha iria terminar hoje, não nessa live da manhã, mas na live da noite. E eu vou terminar na live da noite entregando a revelação mais forte de todas. Por isso, fica ligado. Fica ligado, para fechar com chave de ouro. Tem uma palavra em Ageu, capítulo 2, versículo 19, escreva aqui, Ageu 2,19, que está escrito assim: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Ele pergunta, ainda há alguma semente no celeiro, filha? Preste atenção, isso é muito forte. Porque existia, sim, semente que, se fossem lançadas na terra fértil, que é a terra que a palavra é pregada, haveria bênção, porque
seriam abençoados naquele momento. Eu tenho certeza que Deus colocou você aqui para te dar uma oportunidade, para te mostrar um caminho da fé, de você semear e prosperar. E essa semente, filho, eu profetizo em nome de Jesus, fará com que as 4 portas principais da sua vida se abram. A porta do amor, de um casamento feliz, de uma família feliz. Sim, a porta sentimental, grave isso. A porta financeira, que é a porta que vai te levar a uma grande prosperidade. A porta da saúde, que vai te dar saúde física e emocional. E a porta da fé, que vai ampliar, aumentar a sua fé, para você responder às adversidades de forma diferente, mais segura de si. Essa campanha é feita uma vez ao ano. Eu te convido a você fazer esse voto de amor. O valor sugerido dessa oferta, desse voto, o valor sugerido é de R$100. Se você for participar, somente se for com alegria no seu coração, se você puder e quiser, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui embaixo, para quem está no YouTube, os dados bancários estão todos aqui embaixo. Para quem está no Facebook, os dados bancários estão em cima. Você vai ver o Pix CNPJ ou o Pix celular. Os dois são do nosso Ministério da Luz para as Nações. Isso, Luz para as Nações Brasil. Pastor, é o Pix CNPJ ou o Pix celular? O celular é o seu mesmo WhatsApp? Isso, é o mesmo WhatsApp, que também é o nosso Pix. Preferencialmente eu peço que seja feito voto pelo Pix. Pastor, eu quero ser dizimista no nosso ministério aqui, Luz para as Nações, porque tem me feito bem, tem me abençoado. Eu sinto de fazer. A devolução do santo dízimo aqui. São os mesmos dados bancários? Sim, são os mesmos dados bancários. Só que o voto, minha filha, eu vou colocar aqui dentro do azeite consagrado. Oh, Deus está falando, hein? Livramento, de novo. Livramento. Eu vi o nome mergulhado aqui, livramento. Livramento de carro capotando acidente. Deus deu livramento aqui, hein? Não só de carro, Deus deu livramento de morte. O voto eu vou colocar dentro do azeite consagrado. Meu Deus, eu peguei ali, ó, ovelha. Fique em paz. Deus já livrou, já cortou o laço. O voto eu vou colocar ali dentro do azeite consagrado. E o santo dízimo eu vou colocar ali na arca da aliança que está atrás de mim. Quando você enviar, se for o voto, escreva 4 portas. É profético, tá? É um voto profético. 4 portas. Você vai escrever lá no Zap, não precisa escrever no comprovante. Você manda seu nome completo e se tiver o nome de mais uma pessoa, você pode enviar também. Tá? Eu vou colocar o nome dentro do azeite consagrado. E se for o santo dízimo, você escreva Arca da Aliança. Dizimista tem aliança com Deus. Então, se for o santo dízimo, você escreva no WhatsApp Arca da Aliança. E se for o voto, você escreva 4 portas. Pastor, não tem o Pix. Quais são os dados bancários? Está tudo aqui embaixo. Caixa Econômica Federal ou lotérica. Você pode fazer a transferência ou depósito. Não precisa ser na boca do caixa. Pode ser no caixa automático. Você pode fazer também no Banco do Brasil, no Banco Itaú ou no Banco Bradesco. Pastor, eu posso
esse voto amanhã, no final do mês, pode fazer, não tem problema. Mas envia seu nome que eu já vou separar para mergulhar ele no azeite consagrado. E mergulhando a ovelha no azeite, já vai sentir algo bom aí. Isso acontece. É inexplicável, é fé. Amém? Deus fala para mim dizer para alguém aqui, volte a ser dizimista. O passado passou. Continue sendo fiel, porque você será mais abençoada do que tem sido. Aonde Deus fala contigo, é o sinal que ali você precisa honrar Ele. E eu sei que o Senhor tem falado ao seu coração e tem te feito bem, mas essa decisão é exclusivamente sua. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. Escreva, eu recebo essa bênção, meu pastor. Em nome de Jesus. Obrigado pelo like que você deixou no vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sino e ative todas as notificações. Quem não segue no Face, no Instagram, me segue também, tá? E volta o vídeo do início. Assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã. Esteja comigo aqui 2 da tarde que eu vou liberar uma profecia de 1 minuto. E à noite, a partir das 20, eu vou fechar essa campanha com chave de ouro. Falta entregar mais 7 revelações para poder encerrar essa campanha. E você vai entender o porquê eu falei assim. Amém? Recomendo que assista essa live pelo menos 2 vezes. E quem não assistiu a live de ontem à noite, assista, não quebre nenhum elo da campanha. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar mais ainda. Você tem problema para dormir, tem insônia, sente algum desconforto, ansiedade, pânico, depressão? Dorme assistindo as lives aqui do canal do pastor Rodrigo Arguelles. Pode deixar no volume 1. Vai ter guerra espiritual, você não vai ver. Você vai dormir em paz. Você vai sentir uma paz muito grande. Crê nos seus profetas e prosperarei. Pastor, não tem condição de fazer o voto. Se eu tiver, eu faria. Abra sua mão direita. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo. Uma semente vai chegar na tua mão. E será mais do que a condição desse voto. E eu tenho certeza que se você plantar, mais próspera você será. Em nome do Senhor Jesus. Seu pastor te ama. Ó, o coração batendo. Graças a Deus. Um beijo no coração. Vou para o WhatsApp agora separar os votos e o santo dízimo. Quem é dizimista do nosso ministério, eu costumo fazer orações na madrugada e eu posso enviar um áudio para o seu WhatsApp a qualquer momento. Deus abençoe. O link para mandar o voto está bem aqui em cima em azul no YouTube e aqui na descrição do vídeo também.